Olá, eu sou a professora Silvana de Geografia, da terceira série do ensino médio, e hoje nós vamos falar sobre a mobilidade espacial da população brasileira. O que seria essa mobilidade espacial? É necessário que vocês entendam que a mobilidade espacial ela está diretamente relacionada com migração. Utilizamos esses dois termos, migração e mobilidade espacial. Agora nós vamos entender o conceito da migração. A migração ela ocorre desde o início da história da humanidade. Consiste na mobilidade espacial da população, ou seja, trocar de país, estado, região e até de domicílio. Os fluxos migratórios ocorrem por diferentes motivos, entre eles se destacam os de ordem econômica, política e cultural. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Durante os séculos 17 e 18, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista atraiu milhares de imigrantes, em especial mineiros e nordestinos. Nesse mapa, vocês podem observar como que aconteceu essa mobilidade espacial dentro do nosso território nas décadas de 1950 a 1980. Observe que de 1950 e 1960, a região Nordeste era a região de repulsão desses migrantes, ou seja, a região de saída. Já em 1960 e 1970, não só a região Nordeste era essa região de repulsão, como também Sudeste e Sul. Isso acontece devido à construção de Brasília, que já estava nesse período. O período em que as pessoas foram para a região norte por conta também da abertura das estradas. Essa região norte, até o momento, ela não era em nenhum momento a região de saída, somente região de entrada. É importante que vocês observem isso. A partir da década de 1970 e de 1980, a região norte ela teve um maior atrativo para os migrantes, exatamente por conta do ciclo da borracha. No século XX, o modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados para a instalação de indústrias no território brasileiro, fato que promoveu a centralização das atividades industriais na região sudeste. Como consequência desse processo, milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades do Sudeste, principalmente para São Paulo. Outra consequência do atual modelo de produção é a migração da população rural para as cidades, fenômeno denominado êxodo rural. Essa modalidade de migração se intensificou nas últimas 5 décadas, pois as políticas econômicas favorecem os grandes latifundiários, com empréstimos bancários, além da mecanização das atividades agrícolas em substituição da mão de obra. Então, nós vamos ter 3 principais fatores que influenciam as mudanças nos fluxos migratórios internos: o desenvolvimento econômico entre as regiões, a desconcentração industrial e o avanço da urbanização. Esses 3 fatores eles estão diretamente ligados a essa mudança de fluxo migratório. Primeiro que a região Nordeste sempre foi uma região de repulsão. Vocês vão observar que mais na frente vai ser uma região também de retorno desses migrantes. Quando essa região começou a ganhar incentivo econômico, quando essa região começou a ganhar o maior investimento do governo federal, as pessoas começaram a retornar para essa região. Lembre-se que a migração, sempre o principal fator que vai impulsionar e motivar essa migração vai ser o fator econômico. As pessoas sempre migram em busca de melhores condições de vida e emprego. Fluxos migratórios internos. Nós vamos ter 3 principais tipos de fluxos migratórios internos, que nós vamos chamar de migração intrarregional. Esse tipo de migração é aquela que acontece de uma região para outra dentro do próprio país. No mesmo país acontece esse tipo de migração. Migração pendular
é aquele tipo de migração que as pessoas saem de casa pela manhã e retornam no final do dia para outra cidade a trabalho. Se formos citar um exemplo dentro do Acre, com esse tipo de migração, a gente pode citar as pessoas que têm um emprego, por exemplo, no Bujari, que é o nosso município vizinho, e precisam ir ao trabalho todos os dias e retornar no final da tarde. É um tipo de migração pendular. Esse tipo de migração, ele é muito comum dentro das metrópoles. Migração de retorno. É o tipo de migração que aconteceu principalmente para o Nordeste, né? Onde as pessoas concluíram seu objetivo, seu trabalho e aí retornaram para o seu local de origem. Agora vocês podem observar que os principais fluxos de migração de retorno no Brasil de 1990 e 2015, quais regiões estavam ligadas diretamente nesse tipo de migração de retorno? No primeiro mapa, vocês podem observar que as regiões que tiveram esse tipo de migração de retorno foram Nordeste e Sudeste. O Nordeste ele retém população e o Sudeste atrai menos migrantes. No Centro-Oeste e Norte, a gente pode colocar o exemplo do Paraná, o fim do movimento de expansão da fronteira agrícola. Então, as pessoas acabam retornando para o sul do país. Minas e Rio de Janeiro. Inversão do movimento migratório, pessoas retornando para Minas Gerais e pessoas retornando para o Rio de Janeiro. De qualquer forma, é importante lembrar também que, em termos absolutos, atualmente não há em nosso país um número tão expressivo de entrada de estrangeiros e nem de saída de brasileiros. Ou seja, nas últimas décadas, o Brasil não tem se destacado como emissor e tampouco como receptor de imigrantes internacionais. Por isso, mesmo a diferença entre o crescimento vegetativo e o crescimento demográfico é pequena por aqui. Agora vamos aos nossos exercícios. Questão 1. Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para o outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem A. Econômica, B. Política, C. Cultural, D. Ambiental, E. Social. Pessoal, lembre-se que, professora, mas a gente pode ter migração por questões política, econômica, cultural, ambiental e social. Mas a questão está perguntando qual a principal causa. Dentre dessas causas, qual seria a principal? Política. Você acha que a maioria da população vai mudar de lugar, vai mudar de país, estado por questões políticas? Não. Por questões culturais? Também não. Ambiental e social? Também não. A principal motivação para as pessoas migrarem sempre vai ser origem o quê? Econômica, letra A, exatamente por conta da necessidade de melhorias de vida e busca de emprego. Vamos à questão 2. No que se refere às migrações brasileiras, julgue os itens a seguir. Vocês vão julgar se o item é verdadeiro ou falso. Letra A. A desconcentração industrial é uma das principais causas da freada na migração interna no Brasil? B. Atualmente, o Centro-Oeste é a região brasileira que mais retém migrantes? C. A melhoria dos sistemas de transporte e de comunicação aumentou a concentração industrial nos grandes centros urbanos brasileiros, que continuam atraindo grandes contingentes migratórios? D. A transumância é um movimento migratório invertido, ou seja, as pessoas abandonam os grandes centros e buscam fixar-se em cidades pequenas ou médias? E. No movimento pendular, uma determinada população deixa o seu domicílio pela manhã para trabalhar em outra cidade ou região e retorna ao término do dia. Vamos lá para entender por que é verdadeiro ou por que é falso. A letra A é verdadeira. Com a desconcentração industrial, outras cidades do país passaram a ofertar mais oportunidades de trabalho, diminuindo assim a necessidade de migração. A questão B também é verdadeira, em razão do avanço da fronteira agrícola. A região Centro-Oeste tem sido o principal destino da maioria dos migrantes no Brasil. A letra C é falsa.
A melhoria das redes de transporte e de comunicação foi um fator determinante para a desconcentração industrial no Brasil, já que sem eles não seria possível a instalação de indústria no interior do país, pois comprometeria as exportações e a gestão empresarial de multinacionais. A letra D é falsa, porque a transumância diz respeito à migração periódica de animais e acontece em virtude da variação climática das estações do ano. E a letra E também é verdadeira, porque quando indivíduos deixam seu domicílio pela manhã para trabalhar em outra cidade ou região e retornam ao término do dia, temos o que chamamos de migração pendular. Então, pessoal, relembrando aquilo que nós vimos na nossa aula de hoje, é importante que vocês lembrem que quando falamos de mobilidade espacial, estamos falando de migração. Dentro do Brasil, aconteceram diversos tipos de migração e acontece até hoje, sendo que as nossas principais migrações internas é a migração intrarregional, a migração pendular, tá? Não esqueçam que essas migrações elas foram primordiais para a ocupação do nosso território brasileiro. E hoje elas acontecem principalmente tipos de migração intrarregional, que é quando pessoas saem de uma região para outra, mas dentro do nosso país. Tá? Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque. Dentro da nossa plataforma, eu coloquei exercícios complementares para que vocês possam acompanhar as nossas aulas, todos os nossos conteúdos. E lembrando que em todas as nossas aulas vão ficar disponíveis no nosso canal do YouTube. Vocês podem rever a aula quantas vezes forem necessárias. As atividades complementares também servirão de suporte para que vocês possam entender melhor o nosso conteúdo. E toda semana nós estaremos com aulas novas.